Som. Boa noite, tudo certo? Muito bom, né? A gente está na casa de Deus. Esse final de semana tivemos muitas coisas a fazer. É, Nós tivemos aqui o nosso culto de manhã, foi muito bom, né? Nós tivemos aqui o nosso pregador, o Brás, né, que veio lá de Jacareí, esteve aqui com a gente. Na parte da tarde teve o programa do 90 Graus, lá na Igreja do Alto de Santana, que foi uma bênção também, né? Tá junto lá com todos os nossos irmãos do nosso distrito todo. E hoje estamos aqui, mais uma vez, escolhendo, né, estar mais perto de Deus, mais perto de Jesus. Muito bem. Eu queria começar aqui falando uma coisa para vocês, que não é novidade, tá bom? Mas é uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo em dias complicados. Vocês concordam comigo? É. Estamos vivendo em dias difíceis. É difícil a gente ter uma boa perspectiva do futuro. Talvez a gente possa até ter uma boa perspectiva para a próxima semana. Mas se a gente pensar assim no próximo ano, nos próximos 5 anos, 10 anos, como que as coisas vão estar no nosso mundo? É difícil da gente ter uma boa perspectiva. Quando a gente assiste uma notícia na TV, num jornal, elas mais nos desanimam do que informam. Né? Não sei vocês, mas eu já parei de assistir jornal já faz algum tempo. Porque toda vez que eu assisto jornal, você sai mais chateado. Em vez de sair informado, você sai chateado, desanimado. Né? Em vez de você ficar com mais esperança, você fica com menos. Porque só tem notícia ruim, só tem notícia que desanima a gente, né? Elas mais desanimam do que informam. No nosso mundo, nós estamos vivendo um momento de crise familiar. É difícil hoje as famílias serem bem constituídas. Né? As pessoas tentam mudar os padrões de família. Tá difícil. Estamos vivendo também em crise financeira. Né? As coisas mudaram muito. Tivemos uma pandemia que abalou muito a finança do mundo inteiro. Nós estamos tendo ainda guerra que abala o mundo inteiro e dá uma grande crise financeira. Falei para vocês de pandemia, né? A pandemia nos trouxe uma crise de saúde também. É difícil a gente conseguir controlar as coisas, né? Estamos em crise. E crise também na política. Hoje, quando a gente vê as notícias, o que mais ouve falar é de política. É de condenação, é de presidente de outro país querendo mandar nas coisas do nosso país, né? As coisas são difíceis, né? E é muito difícil confiar, inclusive, nos políticos. É muito difícil. Né? Nós temos grandes nomes da política no nosso país, mas é difícil a gente saber se a gente pode confiar. Às vezes, talvez, quando a gente pensa em político, a gente tem que falar aquela frase: se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. É difícil a gente escolher ter uma saída para nós, né? É muito difícil. Mas essa frase, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, ela é muito real para quem não acredita em Deus. Né? Mas para mim, para você que acredita em Deus, a gente não pode usar essa frase, não. Porque nós temos para onde correr. Nós temos para onde correr. Nós não precisamos ficar sem escolha diante de tantas crises, tanta coisa que acontece no mundo. Nós temos para onde correr. Nós temos um Deus. Nós temos um Deus. Muitas pessoas vão enfrentar as dificuldades desse mundo usando espadas, lanças e escudos. Mas sabe como que você vai enfrentar as dificuldades? Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Deus. Quem usou essa frase foi Davi, diante de um grande desafio que ele tinha. Enfrentar um guerreiro, um soldado muito mais poderoso que ele, que era muito bem armado, muito forte. Só que Davi tinha o Senhor dos Exércitos ao lado dele. Então por isso que ele não teve medo. Um outro salmo que eu gosto muito diz assim que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Vocês acreditam nisso? Então, se você acredita nisso, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Querido Deus e bom Pai, nós estamos aqui para te adorar, para receber as bênçãos da tua palavra. E nós afirmamos aqui que nós acreditamos em ti, Senhor, acreditamos nas tuas bênçãos. E neste momento que vamos falar um pouco mais da tua palavra, que o Senhor possa estar conosco, nos iluminando mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos ler então Lucas capítulo 24. Lucas 24.
Nós vamos ler do verso 13 ao verso 21. Lucas 24, do verso 13 ao verso 21. Que diz assim. Só antes de ler, vou só contextualizar vocês, né? Aqui na história, aqui nesse verso que a gente vai ler, Jesus tinha acabado de morrer, tinha acabado de ser crucificado. E ele estava lá, né, sepultado. E depois de 3 dias, o que aconteceu depois que Jesus foi crucificado? Jesus ressuscitou. Então passaram esses 3 dias, Jesus tinha ressuscitado. E aí que a gente entra nesse verso que a gente vai ler. Tá bom? Lucas 24, do verso 13, nós vamos ler até o verso 21. Que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles, discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Olha só que interessante essa história. Então, esses discípulos estavam caminhando numa estrada que levava para um lugar que se chamava Emaús. Enquanto eles caminhavam, eles estavam conversando sobre Jesus, sobre a crucifixão, sobre tudo o que tinha acontecido. E quem que chegou do lado deles? Jesus. Eles estavam falando sobre o Jesus que tinha morrido, mas o Jesus ressurreto estava caminhando do lado deles. Enquanto eles caminhavam, eles estavam tristes, se lamentando. E Jesus chegou para eles e disse assim: Por que vocês estão tristes? Eles olharam espantados para Jesus e falou: Mas será possível que só você não sabe o que está acontecendo? Só você não ouviu falar do que fizeram com Jesus? Ele era um profeta poderoso na palavra e crucificaram ele. Esses 2 homens que estavam andando lá, eles eram discípulos de Jesus. E agora eles caminhavam ao lado de Jesus, mas eles não reconheciam Jesus. Eles não reconheciam. Mas não é nem isso que eu quero falar para vocês. Vocês perceberam que eles estavam andando tristes? Porque Jesus tinha morrido? E Jesus já tinha falado para eles várias vezes que ele ia morrer, que ele tinha vindo para isso. Mas agora eles estavam tristes. Eles estavam tristes. Eles tinham entendido errado a missão de Jesus. Eles não tinham entendido a verdadeira missão de Jesus. Irmãos, quando nós entendemos errado sobre quem Jesus é e qual é a missão de Jesus, nós podemos também ficar frustrados, chateados e decepcionados com Jesus. Nós não podemos entender errado a missão de Jesus. Nós não podemos confundir a missão de Jesus. Os discípulos, eles esperavam um reino político. Só que Jesus falava de um reino espiritual. As multidões que acompanhavam Jesus naqueles dias, e vocês sabem que eram multidões, muitas pessoas acompanhavam Jesus. Elas acompanhavam Jesus da mesma forma com que hoje acompanham as passeatas dos políticos modernos. Sabe os políticos hoje, do nosso país, quando vão fazer uma passeata, e aquele monte de gente atrás, aquele monte de moto atrás. Era assim que eles acompanhavam Jesus, porque eles achavam que Jesus seria um grande político que iria restaurar o reino de Israel. Era assim que funcionava. Eles queriam declarar Jesus o rei de Israel, só que eles não queriam declarar Jesus o rei da vida deles, que era o que Jesus veio fazer. Né? E muitas vezes, hoje, as pessoas buscam a Jesus pelos mesmos motivos.
Hoje nós temos vários tipos de igreja. Nós temos igreja para todos os gostos. Para todos os gostos. E muitos procuram a Jesus pelos motivos errados. Sabe, quando eu era criança, eu praticamente não tinha nenhum amigo que era evangélico. Hoje eu tenho vários. Hoje se tornou comum as pessoas irem na igreja. Só que da mesma maneira de quando eu era criança, hoje, essas muitas pessoas que eu conheço que vão para a igreja não têm uma vida transformada. Se você pode perguntar alguma coisa sobre Jesus para elas, elas não vão saber falar nada para você. Ela também não tem nada de espiritual que ela possa refletir no exterior dela. Muitas pessoas procuram Jesus pelos motivos errados. Pelos motivos errados. E uma coisa que acontece é que muitas pessoas procuram Jesus por coisas que Jesus jamais prometeu. Jamais prometeu. Elas buscam Jesus para Jesus fazer a vontade delas. Mas uma coisa que nós precisamos lembrar é que nós é que temos que fazer a vontade de Jesus. Nós é que temos que fazer a vontade de Deus. E não é Deus que tem que fazer a nossa vontade. Quando os discípulos perguntaram para Jesus assim: Jesus, nós vemos que você ora de uma maneira diferente. Então, por favor, nos ensine a orar. E Jesus ensinou para eles a oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E ali a oração do Pai Nosso, Jesus começa exaltando o nome de Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Logo depois, ele pede que o reino venha. E em seguida ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, primeira lição que eu queria que nós tirássemos dessa mensagem. Somos nós que devemos fazer a vontade de Deus, e não Deus que deve fazer a nossa vontade. E agora, queria convidar vocês a lermos Atos, capítulo 1, verso 6. Atos 1, verso 6. Bom, depois que Jesus caminhou com aqueles homens, né, naquela estrada de Emaús, ele apareceu para os discípulos e ficou 40 dias com os discípulos. Até aqui em Atos 1, verso 3, diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então Jesus morreu, ressuscitou, e aí ele passou 40 dias com os discípulos, certo? Falando sobre coisas do reino de Deus. E logo depois desses 40 dias, Jesus voltou para o Pai, para o céu. E aí, Jesus deu a oportunidade dos discípulos fazerem uma última pergunta para Jesus, antes dele subir. Uma última pergunta. E olha só qual foi a última pergunta. É o verso 6, por favor. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: Será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Olha só que interessante. Depois de morrer, ressuscitar e passar 40 dias com os discípulos, eles tinham a oportunidade de fazer uma pergunta. E a pergunta que eles fizeram mostraram que eles ainda não entenderam a real missão de Jesus. Eles não entenderam o propósito de Jesus, eles ainda não sabiam quem Jesus era. Depois de 40 dias, caminhando com Jesus, já ressuscitado. Eles ainda não entendiam. Hoje, muitos também não entendem a real missão de Jesus para o nosso tempo e procuram Deus por coisas que Ele nunca prometeu. Muitas pessoas tentam comprar as bênçãos de Deus com dízimos e ofertas, ou trocar milagres por sacrifícios. As pessoas acham que se elas fizerem sacrifícios, Deus vai dar um milagre para elas. Mas Deus pediu alguma coisa desse tipo? Não. Deus não pediu para você caminhar ajoelhado por 1 quilômetro que Ele vai te dar uma bênção, um milagre. Não é assim. Deus nunca pediu isso. E quando nós fazemos coisas que Deus nunca pediu, nós ficamos frustrados, porque nós não vamos receber algo que Deus não prometeu. Então, não podemos confundir a missão de Jesus e aquilo que Ele nos pede. Infelizmente, os discípulos confundiram. E mesmo logo antes de Jesus voltar ao Pai, eles ainda não sabiam a missão de Jesus. Bom,
Embora Jesus nunca tenha nos prometido facilidades materiais ou ausência de problemas, Jesus abriu os olhos dos cegos. Ele também deu vida às pernas dos paralíticos. Ele também multiplicou os alimentos para que ninguém tivesse fome. E Jesus também não deixou que o vinho acabasse e terminasse, não deixou que uma festa acabasse por causa da falta de vinho. Ele não deixou que uma festa acabasse por conta da falta de vinho. Então, mesmo que ele não tenha prometido essas coisas, ele fez essas coisas. Ele fez. E Jesus vai voltar em breve. Está perto de Jesus voltar. Antes de Jesus subir ao Pai, ele falou que viria. E Deus, ele não é igual ao homem. O homem promete e não cumpre. Quando Deus promete, Deus cumpre. Ele disse que ia voltar em breve. Ele disse que antes dele voltar, aconteceriam algumas coisas que já aconteceram e estão acontecendo. Então Jesus pode voltar a qualquer momento. Jesus pode voltar hoje ainda, dá tempo. Pode voltar amanhã, pode voltar daqui 1 ano, daqui 10 anos, nós não sabemos. Mas o que eu queria falar para vocês é que vocês e eu, nós estamos vivendo em um momento em que muitos cristãos, muitos pregadores sonharam viver. Que é o momento que antecede a volta de Jesus. Esse é o momento. Jesus vai voltar logo. Jesus vai voltar nos nossos dias. Nós estamos vivendo esse momento que muitas pessoas sonharam. Jesus está voltando em breve. Só que enquanto Jesus não volta, pode ter certeza que Ele cuida de você. Ele cuida de você. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não hesite em clamar a Deus, pois Ele é a maior fonte de socorro que você pode procurar. No Salmo 121, esse Salmo 121 é um salmo que eles cantavam enquanto eles estavam fazendo a romaria deles para Jerusalém. Todos os anos eles tinham que ir para Jerusalém, para celebrar as festas ali que Deus tinha pedido. Enquanto eles caminhavam para Jerusalém, eles cantavam alguns salmos, incluindo o Salmo 121. E nesse caminho que eles caminhavam para ir até Jerusalém, eles olhavam vários montes onde tinham altares para outros deuses. E era algo terrível, imagina para um judeu, a idolatria de outros deuses. Então eles estavam caminhando, olhavam os montes e viam vários altares. Enquanto isso, eles cantavam o seguinte: Elevo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Lembra que eu falei para vocês que para um cristão não tem essa de não tenho saída? Para quem acredita em Deus, sempre existe uma saída. Se você olha para um lado e está difícil, olha para o outro e está difícil, olha para o outro e não dá, olha para cima. E se você olhar para cima, sempre vai ter uma saída para você. O Deus que nos prometeu que vai voltar, Ele cuida de nós. E também, irmãos, existem muitas bênçãos naturais para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E é algo que eu sempre falo para todo mundo que eu posso. Muitas vezes nós buscamos a Deus querendo o milagre, querendo o sobrenatural. Mas Deus nos dá bênçãos naturais. Naturais. Só de você guardar os mandamentos de Deus, irmãos, a sua vida vai ser extremamente abençoada. Muito abençoada. Muito abençoada. Muitas vezes, a gente não quer fazer isso. Nós queremos o sobrenatural, queremos que aconteça milagre, coisa fácil na nossa vida. Esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa que é assim. Uma mulher perguntou para uma outra pessoa, estava conversando, né? Falou, olha, eu preciso muito emagrecer. Minha saúde não está boa, eu preciso muito emagrecer. E eu já fiz de tudo. E a outra pessoa olhou para ela e disse assim, você já fez exercício e dieta? E aí a pessoa xingou de um monte de palavrão. Por quê? Porque ela não queria exercício e dieta, ela queria algo fácil, queria um remédio, queria alguma coisa que o dinheiro dela pudesse comprar. Mas não queria fazer o que precisava ser feito. Então, muitas vezes, nós buscamos milagres de Deus porque nós não fazemos aquilo que precisa ser feito. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos precisar muito menos de milagres. Vocês sabiam disso? Se nós obedecermos às leis de Deus, você vai precisar de muito menos milagre no seu casamento, muito menos milagre na sua saúde,
muito menos milagre nos seus relacionamentos, muito menos milagres na sua espiritualidade. Porque existem bênçãos naturais sem medida para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. E o Deus que fez o céu e a terra, Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E Ele te deu permissão de pedir para Ele, se você precisar de alguma coisa. Mas não se esqueça, é você que serve a Deus e não Deus que te serve. Ele te deu a autorização para pedir, mas Ele é o Pai. Não coloque em Deus uma responsabilidade que é sua. Que é sua. Eu queria que ficasse gravado isso na sua mente, por isso que eu estou falando várias vezes. É você que serve a Deus e não Deus que te serve. O nosso relacionamento com Deus, Jesus fez questão de mostrar que é igual de um filho para um pai. Quem tem que obedecer quem? O filho obedece o pai ou o pai obedece o filho? O filho obedece o pai. O filho obedece o pai. Nós nunca podemos esquecer disso. Nós não podemos querer dar ordens para Deus. Pedir coisa para Deus como se Deus fosse obrigado a fazer aquilo que a gente pede. Nós é que devemos obedecer a Deus, servir a Deus, e não ao contrário. Mas, do mesmo jeito que é o filho que obedece o pai cuida do filho. Tudo que o pai pode fazer pelo filho, ele faz. Ele cuida, mas é do jeito que o pai quer. Porque o pai sabe o que é melhor para o filho. Então, nós obedecemos a Deus e Deus cuida de nós. Cuida de nós. Irmãos, vocês conhecem muito bem a história do povo de Israel. Eles passaram por muito tempo no Egito, foram escravos. Mas chegou o momento que Deus falou assim: basta, agora eu vou tirar meu povo do meio dessa idolatria e eu vou levar para uma terra onde eles vão poder me adorar. Enquanto Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto. E no deserto eles tiveram dificuldades, certo? Eles tiveram fome. Só que Deus deu comida para eles. Deus deu maná para eles. Deus deu sustento para eles. Esteja certo que se um dia você perder alguma oportunidade por honrar a Deus, Deus vai te sustentar também. Do mesmo jeito que o povo saiu do Egito, onde eles eram sustentados, mas eram sustentados no meio da idolatria, no meio da opressão, Deus tirou eles de lá e Deus sustentou eles. Então, se nós estivermos passando alguma dificuldade por alguma coisa que a gente fez para honrar a Deus, pode ter certeza que Deus vai te dar o sustento. Nós só não podemos cometer os mesmos erros que Israel cometeu. Israel saiu do Egito e recebia o maná de Deus. No outro dia era o maná de Deus de novo. Só que eles começaram a se cansar do maná de Deus. Começaram a achar que era algo muito simples. Eles queriam algo mais do que aquilo. Queriam mais. E eles chegaram ao ponto de reclamar do maná. Eu não aguento mais esse maná que Deus está me dando. Não aguento mais. E sabe o que eles falaram? Eles falavam assim, acreditem se quiser, eles falaram isso, está na Bíblia. Eles falaram assim, eu queria mesmo era voltar para o Egito. E lá no Egito o que tinha? Escravidão, idolatria. Eles eram feridos, eram xingados, humilhados, e eles queriam voltar para o Egito. Eles preferiam o Egito do que o maná. E sabe o que mais que eles falavam? Por que eles queriam voltar para o Egito? Você sabe por quê? Eles falavam assim, eu queria voltar para o Egito, porque lá no Egito tinha cebola. Está na Bíblia isso. Eles falaram exatamente isso. Eu queria voltar para o Egito porque lá tinha cebola, melão, pepino e alho. E aqui só tem maná para comer. Então, muitas vezes, quando nós tomamos decisões para ficar ao lado de Deus, Deus sempre nos sustenta. Mas depois de um tempo, às vezes a gente começa a reclamar de algumas coisas. Eu já vi muitas pessoas fazendo isso. Perdi muitas oportunidades por causa do sábado. Perdi muitas coisas porque eu resolvi honrar a Deus. Nós não podemos. Isso aí é a mesma coisa do que reclamar do maná e preferir o pepino, a cebola e o alho do Egito. Nós não podemos fazer isso. Deus vai te prover o sustento. Não sinta saudade das coisas do Egito, porque Deus está te dando algo maravilhoso. E o povo se esqueceu de uma coisa que vocês não podem se esquecer.
Deus deu o maná para o povo de Israel. Mas o que Deus queria dar para eles era o maná? Era o maná? Deus queria dar para eles uma terra prometida. Aquilo lá era algo temporário. Deus tinha prometido uma terra para eles que manava leite e mel. Uma terra rica, cheia de coisas boas, uma terra de prosperidade. Não era o maná era algo que Deus estava sustentando para que ele chegasse até a terra. E eles não tiveram a perseverança. E começaram a reclamar de Deus. E sabe o que aconteceu com eles? Nem a terra eles não tiveram. Então, na nossa vida, a partir do momento que nós tomamos a decisão de ficar ao lado de Deus, Deus também promete para nós uma terra. Uma terra que emana leite e mel. Uma terra prometida, uma terra maravilhosa. Onde não vai ter mais problema nenhum. Só que se nós ficarmos olhando lá para as coisas que foram deixadas para trás, igual a mulher de Ló, nós vamos perder essa terra também. Nós precisamos olhar para frente, para aquilo que Deus nos prometeu, para a terra prometida. Irmãos, a maior bênção que um cristão pode ter é saber que existe uma terra prometida muito além do maná. A maior bem-aventurança do cristão é desejar mais a presença de Cristo do que o poder dele. A partir do momento que você quer vir à igreja, quer estar perto de Cristo, porque você simplesmente quer estar perto de Cristo, quer a presença dele, e não as coisas que ele pode te oferecer, aí eu posso falar para você que você é a pessoa mais feliz do mundo. Quando você quer estar perto de Deus somente pela presença dele, e não pelo que ele oferece, você é a pessoa mais feliz do mundo. Irmãos, em João 14, do verso 1 ao verso 6, tem um verso que é um dos meus preferidos da Bíblia, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Olha que promessa maravilhosa. Antes de Jesus subir, ele falou que ia preparar um lugar para nós. E quando esse lugar estivesse pronto, ele voltaria para nos buscar. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir. É assim que funciona. Para terminar, meus irmãos, eu queria contar para vocês uma experiência maravilhosa que eu tive. E eu queria compartilhar com vocês. Pode pôr para a gente, João, por favor? Aqui vai ser projetado na tela. Eu queria mostrar umas imagens para vocês de um lugar muito especial que eu conheci. Já está aparecendo aqui. Ainda não. Foi? Muito bem. Esse sou eu, certo? O Heitor e o Mateus, meus filhos, né? E nós fomos visitar no começo do ano essa igreja, que é uma igreja muito especial. Você não sabe disso, mas você só está aqui hoje por causa dessa igreja. Por causa dessa igreja. E essa igreja não fica perto daqui. Fica bem longe. Se você pegasse um carro e saísse até essa igreja agora, você demorar mais ou menos umas 10 horas para chegar. É um lugar longe, né? Essa igreja fica em Santa Catarina. Fica numa cidade que se chama Gaspar Alto. E ela é a primeira igreja adventista do Brasil. Foi nessa igreja que a mensagem do advento começou a chegar até nós. E ela foi se espalhando, né, para chegar até nós. Deixa eu ver como é que passa esse aqui. É o de cima aqui, é esse aqui, né? Como é que volta? Ah, aqui em cima. Vamos lá. Essa aqui, ó, então, ó, é a primeira igreja adventista do Brasil. E essa igreja foi fundada em 1896. Né? Faz muito tempo. Nem o meu avô não tinha nascido ainda. Né? 1896. Essa igreja, meus irmãos, ela é um pouco menor que a igreja do Boa Vista. Eu acho que dá metade, mais ou menos.
Metade da igreja do Boa Vista. É uma igreja bem pequena, né? E no lugar onde a gente estava hospedado, que a gente foi fazer essa viagem, nós tivemos que andar mais ou menos uns 40 minutos para chegar nessa igreja. 40 minutos de carro, não é a pé, então é longe. E é 40 minutos subindo o morro, entrando no meio do mato assim, ela fica bem afastada. E no meio do caminho eu fiquei pensando, né? Como pode, né? Nesse lugar isolado foi onde começou a mensagem adventista aqui no Brasil. E foi emocionante, sabe? O caminho todo que a gente fez. Tinha vários templos enormes de igrejas alemãs, né? Igrejas luteranas. Eram templos muito bonitos, né? Casas bonitas. E fomos andando, andando. E quando chegamos à nossa igreja, era uma igreja pequenininha. No meio daquelas igrejas ricas, grandes, chamativas, essa igreja pequenininha, mas que tinha uma mensagem poderosa. Primeira igreja adventista do Brasil. Ali tem mais uma foto de como é por fora, ó. É um lugar bem bonito. É um lugar bem bonito. Então, aquela igrejinha pequena no fundo, ele tem esse portão, esse gramado, e é uma zona bem rural, com várias chácaras ali em volta da igreja. E é um lugar bem simples, de pessoas simples, humildes, e foi onde começou, né, a mensagem chegar aqui no Brasil e chegou até nós, aqui hoje em 2025, né? Mas não é sobre isso que eu quero mostrar para vocês, porque foi emocionante estar ali, né? Do lado da igreja tem uma outra igrejinha menor, não sei se vocês conseguem ver ali, e ali é um museu hoje, que tem material. Esse lugar lá, a maioria das pessoas que moram lá são alemãs ou descendentes de alemãos, né? Então tem o livro ali, O Grande Conflito, e outros, tudo em alemão. Eles foram evangelizados em alemão. Então tem todo aquele material, a mobília que eles usavam lá em 1800 e alguma coisa, da igreja, os impressos, as revistas, os livros, é muito emocionante. E eu achei que o nosso passeio tinha terminado por aí. Só que ele não terminou, né? Nesse museu, quem nos atendeu ali foi um diácono que ele é descendente do primeiro adventista do Brasil. Ele é descendente desse primeiro adventista do Brasil. Ele apresentou tudo pra gente e ele nos falou que um pouquinho à frente tinha um cemitério. E os cemitérios lá são diferentes, eles são bem pequenos. O tamanho dos cemitérios lá é mais ou menos o tamanho do terreno desse espaço da igreja. É cemitério bem pequeno, cabem poucas pessoas ali. Falei, vou lá ver. Se ele falou que tem um cemitério, vamos lá para ver o que tem de diferente. Irmãos, foi o lugar mais emocionante que eu já fui na minha vida. Mais bonito que eu já fui na minha vida. Por incrível que pareça. O lugar que mais me emocionou, que mais me aproximou de Deus e que eu achei mais bonito foi um cemitério. E eu trouxe para vocês aqui algumas imagens. Ó. Logo na chegada desse cemitério tem essa placa, que eu trouxe o texto aqui, exatamente o texto que está na placa, eu trouxe aqui do lado para vocês verem. Ó. Aqui neste cemitério repousam os primeiros conversos adventistas do Brasil, dentre eles Guilherme Bels, que ao entrar em contato com a mensagem adventista através da leitura, comentários sobre o livro de Daniel, tornou-se o primeiro guardador do sábado, sendo então conhecido como o pioneiro. Né? Então aqui nesse cemitério estão os primeiros adventistas do Brasil. E o que eu achei interessante? Lá era um lugar que ele transmitia esperança. Não era um cemitério desses que você olha e vê que é algo pesado, algo triste. Era um lugar de muita esperança. E eu fui olhando os túmulos e isso me chamou muita atenção, porque em cima de todos os túmulos tinha uma mensagem de esperança. E olha só, esses túmulos aqui, tem dois ali, né? Eu acabei cortando a foto, mas esses dois são também da família descendente desse primeiro adventista do Brasil. E ali que está escrito em cima do túmulo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então a pessoa morreu com a esperança de que aquele não era o fim. Deus tinha dado o Filho unigênito dele, Jesus, para que ela um dia pudesse sair desse túmulo. Do lado desse, né, tem o outro ali. Eu sei que o meu Redentor vive e que por mim se levantará a terra. Mensagem de esperança no túmulo.
próximo aqui. Esse aqui, ó, tá até em alemão, ali os escritos. Eu trouxe a tradução para vocês aqui, ó. Aqui descansam em paz o casal. Então era um túmulo ali de um casal. Mais uma vez esse verso. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eles sabiam que aquele ali tinha algo a mais do que aquilo, esperando por eles. Outro túmulo aqui também em alemão, o mesmo verso. Eu sei que o meu Redentor vive. Outro aqui também, aqui já de uma outra família. Ouço os passos de um Deus que se aproxima e já vejo uma cidade feliz onde irei para sempre morar. Mais uma vez ali, outro com uma frase da Bíblia, uma frase de esperança. Bem-aventurado o que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Mais um. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então as pessoas e a família delas sabia que aquele túmulo era um lugar temporário. Não era um lugar para sempre. Era uma pequena pausa até que Jesus chamasse pelo nome dessas pessoas. Mais um. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A mesma esperança. Porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eles sabiam que um dia eles ouviriam a voz de Jesus. Ouviriam Jesus chamar. E quando eles ouvirem a voz de Jesus, o que vai acontecer? Eles vão sair dos sepulcros. Vão sair desses túmulos. Mais uma frase da família Bells também, pioneiros. Ali não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Se em algum momento houve morte, no futuro não haverá, quando Jesus voltar. Bem-aventurado os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Olha só, bem-aventurado é feliz. Já viram uma frase dessa num túmulo? Feliz a pessoa que morre. Feliz a pessoa que morre desde agora, porque morre no Senhor. Até mesmo morrer no Senhor é uma felicidade para nós. Porque nós temos esperança de que quando você morrer, a próxima vez que você abrir os olhos, vai ser para ver Jesus. Num corpo glorificado. Eu queria terminar com esse aqui, que foi o que chamou mais a minha atenção. Ele colocou uma frase da Bíblia, mas também colocou uma frase pessoal. E olha só a frase. Aqui repousa em paz até quando? Até a manhã da ressurreição. A pessoa sabia, né, que a morte não era um ponto final, eram 3 pontinhos. Porque aqui repousava até. A pessoa sabia que não era para sempre. Aqui repousa em paz até a manhã da ressurreição. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Essa é a última foto que eu trouxe. O que eu queria falar para vocês? Por que eu trouxe isso? Né? Essas imagens. Primeiro porque eu achei muito interessante. Nunca tinha visto algo assim. E segundo, que eu falei para vocês. A maior bênção que um cristão pode ter é saber que existe uma terra prometida muito além do maná. A maior bênção que o cristão pode ter é saber que mesmo que você não tenha recursos, mesmo que você não tenha mais força, mesmo que você não tenha com quem contar, ninguém pode tirar de você a promessa que Deus te deu. Ele te prometeu uma terra. E se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Só não se esqueça de que é você que serve a Deus e não Deus que te serve. Deus é nosso Pai. E como Pai, nós devemos obediência a Deus. Nós devemos servir a Deus. Mas como Pai, Ele cuida de nós. Ele faz o melhor para nós. E Ele deixou para nós essa promessa maravilhosa que os nossos irmãos acreditavam, que nós também acreditamos, para a honra e glória de Deus. E se você acredita mesmo nisso, se você acredita
que um dia Jesus vai vir para te buscar e que esse dia não vai demorar, Jesus está voltando em breve. E se você quer ficar cada vez mais perto de Jesus, se você quer estar onde Jesus está, da mesma forma que ele falou assim, eu vou preparar um lugar e quando tudo estiver pronto, eu vou te buscar para que onde eu estiver você esteja. Porque Jesus quer que onde nós estejamos, ele está também. Então se você também quer falar assim, olha, Senhor, eu quero estar onde o Senhor está. Eu peço que vocês coloquem em pé para cantarmos juntos essa oração.